E aí, pessoal, sejam bem-vindos a um novo curso de EBD do Impulse. Nesse curso, nós vamos tratar do tema As Prioridades do Reino do Senhor Jesus Cristo. Tá? Esse curso ele está baseado nesse livro que vocês podem ver a capa aqui atrás. Né? Esse livro foi baseado numa série de pregações do Fernando Leite, que é o pastor aqui da Igreja Batista Fonte Campinas. Né? E para quem se interessar, quiser adquirir o livro, para fazer os acompanhamentos e até se antecipar nos estudos e tudo mais, e tem disponível esse livro na igreja, tá? Então aconselho que você procure o Tutui, que ele vai poder orientar vocês aí, para quem tiver interesse em adquirir o livro, tá bom? Bem, nesta aula de hoje nós vamos tratar especificamente sobre o tema reino, tá? Cada aula vai ter um tema específico que contém no livro. Então vamos começar, pessoal, literalmente pela palavra, né? Falaremos do reino. Então, qual é a primeira coisa que vem na sua mente, na nossa mente, quando a gente fala reino? Nós temos um conceito de reino físico, um reino estático. Então, ele nos traz uma ideia de um domínio de uma região física, né? Então, ou seja, você tem ali um povo que vive num determinado local, que tem fronteiras, ele é limitado fisicamente. Existe um rei ali que rege o povo, né? Ele exerce uma autoridade. Essa é uma definição, um reino físico. Hoje em dia a gente não tem esse conceito mais nas sociedades que vivemos, mas na época era uma coisa comum. Agora, quando a gente traz o conceito de reino para o mundo espiritual, não é mais uma coisa estática, um domínio parado. Né? Nós temos aqui uma questão mais dinâmica. É mais um conceito de que existe um governo, uma autoridade de um soberano, um governante sobre seus súditos. Né? Essa é uma questão dinâmica. A gente encontra essa definição no livro do Zucchi. O Zucchi, ele escreveu um livro sobre teologia bíblica do Novo Testamento, certo? Bem, dito isso, nós vamos ler algumas passagens bíblicas aqui. Mateus 3, 1, 2 diz: naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Dizia: arrependam-se porque o reino dos céus está próximo. E Mateus 4,17 diz assim: daí em diante Jesus começou a pregar: arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. Já no livro de Marcos, nós temos lá no capítulo 1, de 14 a 15, escrito: depois que João Batista, foi preso, Jesus foi para a Galiléia, proclamando as boas novas de Deus. O tempo é chegado, dizia ele. O reino de Deus está próximo. Arrependam-se e creiam nas boas novas. E aqui, gente, nós temos um questionamento. No livro de Mateus, nós temos a menção do reino dos céus. Né? No livro de Marcos, ele cita o reino de Deus. Essas duas expressões, será que elas têm o mesmo significado? Bem, para responder essa pergunta, a gente tem que entender para qual público estava destinado cada texto. O livro de Mateus, ele foi escrito para os judeus. Então ele tinha uma linguagem própria para abordar o entendimento desse pessoal. O livro de Marcos já foi escrito para os romanos, certo? Então a gente tinha um problema para abordar com os judeus com a questão de termo, porque aquela questão de não falar o nome de Deus em vão, se você escreve e começa a falar muito o reino de Deus, para aquela cultura não pegaria bem, certo? Porque você estaria falando o nome de Deus em vão. Então, por isso que Mateus, no seu texto, escreve o reino dos céus. Já Marcos, que escreve para o povo romano, que tem uma outra cultura e não tinha um impacto tão grande citar o nome de Deus no texto, ele assim o escreve. Então, no fundo, pessoal, por mais que sejam termos diferentes, essencialmente eles só ocorrem porque a destinação do texto são para povos com culturas diferentes, que no final das contas tem o mesmo significado, tanto o reino dos céus como o reino de Deus. Agora vamos continuar examinando essa frase. Aqui hoje nós vamos tratar especificamente do reino. Vamos falar só sobre isso hoje. Vamos ler aqui Mateus 3, de 1 a 2. Naqueles dias surgiu João Batista pregando no deserto da Judéia. Ele dizia: arrependam-se porque o reino de Deus está próximo. A gente está lendo os mesmos versículos. Depois Mateus 4,17 que a gente leu, continua. O reino, Jesus também diz, né? Arrependam-se, pois o reino dos céus está próximo. E a mesma coisa acontece no livro de Marcos, quando fala ali, o reino de Deus está próximo.
Afinal de contas, qual é o significado do estar próximo? Nós podemos ter aqui duas vertentes. O estar próximo como uma iminência temporal. Por exemplo, hoje gravamos esse vídeo aqui em outubro de 2020. Eu posso falar da seguinte maneira: o Natal está próximo, nós estamos a 2 meses do Natal. É uma iminência temporal, né? Está perto, em poucos dias, poucas semanas, poucos meses, enfim. Ele vai acontecer no futuro próximo. Tá? Agora, nós também podemos ter a ideia de próximo fisicamente, né? Está próximo de nós, alguma coisa perto. Essa definição de próximo, entre aspas, fisicamente, é neste sentido de proximidade que os evangelhos descrevem os eventos, né? Eles seriam concomitantes, ou seja, concomitante é algo que ocorre ao mesmo tempo. Então, nas histórias que são relatadas nos evangelhos, quando é citado isso, que o reino de Deus, o reino dos céus está próximo, é porque ele é concomitante, ele está acontecendo ali junto com aqueles eventos, ao mesmo tempo. Vamos citar uma passagem aqui do livro do Zuck, que trata de teologia bíblica do Novo Testamento. Ele diz assim, ó, vou ler com vocês. De forma distinta de muitas passagens do Antigo Testamento que se referem ao reino de Deus como uma realidade presente, as referências no Evangelho de Mateus têm em vista, em geral, um reino ainda no futuro ou a entrada no reino que ainda está no futuro. Então, pode nos dar a impressão de que é algo que está no futuro. Porém, se a gente ler o próprio Evangelho de Mateus 12, 28, olha o que está escrito. Mas, se eu expulso demônios, Jesus Cristo está dizendo aqui, tá? Mas se eu expulso os demônios pelo Espírito de Deus, é consequentemente chegado a vós o reino de Deus. Ou seja, essa passagem nos mostra que o reino é uma realidade presente. Ou seja, é uma proximidade, entre aspas, física, é concomitante. Os eventos estão acontecendo e o reino de Deus, de fato, está próximo. É uma realidade daquela época. A questão da chegada do reino, pessoal, né? Se nós pegarmos o livro de Marcos, do capítulo 1, de 14 a 15, nós vamos ter aqui os sinais da chegada do reino. O texto diz: quando João ouviu no cárcere falar das obras de Cristo, mandou por seus discípulos perguntar-lhe: és tu aquele que estava para vir, ou havemos de esperar outro? E Jesus respondendo disse-lhes: ide e anunciai a João o que estáis ouvindo e vendo. Os cegos veem, os coxos andam, os leprosos são purificados, surdos ouvem, mortos são ressuscitados, e aos pobres está sendo pregado o evangelho. E bem-aventurado é aquele que não achar em mim motivo de tropeço. Ou seja, todas essas questões que Jesus coloca neste texto aqui, que estão acontecendo, são sinais da chegada do reino, ou seja, são evidências para nós. Complementando esse entendimento, no livro, de novo, do Zuck, ele diz assim: o governo soberano de Deus manifestou-se no ministério de Jesus. Por isso, os que testemunharam o ministério de Jesus e ouviram a mensagem dele foram, ao mesmo tempo, confrontados com o chamado para se submeter ao governo e reinado de Deus, e nesse sentido, para entrar no reino de Deus, em que aqueles que são servos do Senhor e realizam a vontade dele. Tá? Visão do Zuck. Agora, pessoal, vamos entrar no versículo muito famoso na igreja, que é o Mateus 6,33. Para quem conhece as atividades da igreja, tem até uma programação de encontro de homens, né? Que tem o nome desse versículo. O que diz esse texto? Buscai, pois, em primeiro lugar o seu reino e sua justiça, e todas as coisas vos serão acrescentadas. Bem, se nós pegarmos o conceito de justiça no dicionário Aurélio da língua portuguesa, nós temos aqui as definições. Primeiro, é uma qualidade ou caráter do que é justo e direito. E também é um princípio moral e de valor que se invoca para dirimir a disputa entre partes litigantes. Partes litigantes são partes em conflito e dirimir é resolver, anular, acabar com o conflito, tá? Então, olha só, são princípios morais e de valor que se invocam para resolver problemas, podemos resumir assim. Tá? E o que isso tem a ver, esse conceito, com a nossa passagem bíblica, né? O que Jesus diz aqui nessa passagem, quando, em primeiro lugar, nós temos que buscar o seu reino e a sua justiça? O resumo é: existe um novo padrão moral que Jesus coloca para nós.
antes de conhecer a Jesus, as boas novas que são o evangelho, e pós isso, né? E de fato, um novo padrão moral para nós. Então aqui existe um problema muito comum de nós, seres humanos, com relação a isso, né? Porque se nós precisamos buscar a justiça de Deus, que anda de mão dada, vocês podem ver aqui na passagem, né? O texto coloca, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. Ou seja, as coisas andam juntas, de mão dadas, né? Para buscar o reino, consequentemente, concomitantemente falando, nós temos que buscar a justiça do reino de Deus. Então, um problema que nós temos que tratar, né? Nós temos esse nosso DNA pecaminoso e é muito comum nós termos esse relativismo moral. Isso é um problema, porque os conceitos de certo e errado, às vezes, são muito difusos para nós, né? De fato, a gente tem que buscar o que é certo e evitar o que é errado para os olhos de Deus, o que agrada e desagrada a Deus e não a nós, né? Porque quantas vezes a gente faz alguma coisa errada e daí tem um relativismo. Ah, mas também é porque, né, eu acabei sendo grosso com alguém, eu acabei agredindo alguém, eu acabei, enfim, pecando. Porque sempre tem uma justificativa. Por que reticências, né? De fato, esse relativismo moral nos afasta da busca do reino de Deus. Aqui tem um resumo disso. A justiça, pessoal, não é buscar a nossa própria justiça, e sim buscar o reino, né? É a autoridade que Deus tem e o padrão de vida que Ele quer para nós. Então, se a justiça nos imputa, a justiça de Deus nos imputa um valor moral, é isso que nós temos que buscar. Vamos ler agora Mateus 25, 34. Então dirá ao rei, aos que estiveram à sua direita: vinde, benditos de meu Pai, entrai na posse do reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Ou seja, a primeira coisa, Jesus aqui está anunciando um reino como uma alternativa à realidade existente hoje, até os dias de hoje para nós. E outra coisa, isso aqui é uma pegada muito bacana, porque essa ideia de reino que foi anunciada por João Batista, os profetas e pelo próprio Jesus Cristo, não eram novos. Os acontecimentos daquela época que eram novos. Porém, como essa passagem que diz, olha, a posse do reino, o reino que vos está preparado desde a fundação do mundo. Então o reino sempre existiu, desde a fundação do mundo. Agora os anúncios, essa questão do início dos evangelhos, de comentar as boas novas de Deus, isso aqui é novo. Tá? O reino não é um conceito novo. 1 João 5,19 diz: sabemos que somos de Deus e que o mundo inteiro jaz no maligno. Aquela famosa frase está aqui, para quem não sabia disso. 1 João 5,19. Gente, tem tantos exemplos que nós podemos usar aqui, ó, mas eu trouxe alguns exemplos, até por causa de tempo e espaço, né? Lava Jato já é uma coisa não tão recente para nós brasileiros, né? No mundo inteiro a gente poderia citar várias coisas, mas vamos falar um pouco mais da nossa realidade nacional. Não quero discutir aqui se você concorda ou discorda. O fato é que a Lava Jato, ela não foi algo feito especificamente para prender uma pessoa ou algum grupo, né? Para quem acompanhou os desdobramentos no detalhe de todas as fases da Lava Jato, o que foi descoberto de corrupção, de empresas, da construção civil, de alimentação, enfim, várias pessoas presas, né? Assim, a corrupção no Brasil, ela foi escancarada e jogada no holofote, todo mundo descobriu várias coisas de acordo com essas operações, e você vê, né, gente? Né? Você vê, o mundo jaz no maligno. Quantas pessoas que estão em posição de poder, de influência, posição de liderança política, quando deveriam nessas posições dar o seu melhor para poder dar o melhor para a população, na verdade, elas fazem exatamente o contrário do conceito de justiça que aqui conversamos, né? Elas não buscam agradar a Deus, muitas nem querem, muito pelo contrário. É só a busca para a sua satisfação própria, né? Para o seu prazer, o seu entretenimento, em prol de muitos. Essa imagem aqui está pequenininha, para que se você não sei se vocês conseguem ver aqui, mas olha o tamanho da fila, né? Hoje em dia dá até saudade, né? Com o coronavírus, assim, a gente não pode mais se aglomerar, né? Mas olha quantas pessoas por metro quadrado tinham aqui na época. Isso aqui é uma fila de SUS. E eu vou compartilhar com vocês uma experiência que eu tive. Ano passado, a minha esposa estava grávida do meu segundo filho, que na verdade é filha, a Raquel, né?
E aí a gente entrou numa discussão, porque a minha esposa, ela teve talvez um problema, por assim dizer, de incompatibilidade de positivo e negativo do sangue com o bebê. E quando isso acontece, a mãe, ela precisa tomar uma injeção para que não tenha problema na gestação e com o bebê e tudo mais. E essa injeção custava uma grana, certo? Então, eu não lembro, acho que é algo em torno de uns R$ 300. E a discussão que eu tive com ela foi o seguinte, né? Vamos comprar para agilizar. Eu falei, linda, essa vacina, ela é fornecida pelo SUS. A gente paga tanto imposto, né? A gente tinha condições de pagar, ok, tínhamos condições de pagar isso, né? Mas, falei, gente, eu quero ter algum retorno dos impostos que eu pago, né? Eu faço questão de ir lá no SUS, porque o SUS, gente, não é só hospital. Para quem não sabe, o SUS tem lá uma unidade que é de medicamentos, né? Eles fornecem isso. Você faz os procedimentos lá e tal. Então eu fui, tinha uma procuração para representar a minha esposa, porque eu não queria que ela fosse lá grávida e tal. Olha como é que foi a experiência. Eu cheguei lá meio-dia, eu almocei e cheguei lá mais ou menos meio-dia. Chuta que horas que eu saí de lá. Se você chutou 7 horas da noite, você acertou. Eu fiquei até 7 horas. Gente, eu fui lá para pegar uma vacininha só. Ir lá, pegar uma vacina e ir embora. E, gente do céu, ficar sentado esperando isso foi uma experiência, assim, horrível para mim. Horrível, né? E aí, ok, eu fiquei 7 horas lá parado e, ok, você começa a ver, você começa a conversar com pessoas tal, você começa a fazer amigos, já vira, né, amigo das pessoas tal. Uma das pessoas que estava do meu lado era uma senhora já de uns 80 anos, né, numa das conversas que eu tive lá. Aí eu dei uma bufada clássica, falei, ai meu Deus do céu, não vou chegar nunca na minha vez. Aí a senhora que estava do meu lado, ela pegou no meu braço e falou assim, calma, querido, hoje tem pouca gente aqui, hoje está rápido. Daí eu comecei a conversar com a senhora, toda semana ela estava lá, porque na faixa etária que ela tinha, com os problemas que ela tinha que tomar remédio semanalmente, amparada pelo SUS, ok, né? Ok, existe um benefício disso, mas eu fico imaginando a vida da pessoa que não tem condições, não tem uma outra opção de atendimento e tem que estar lá toda semana, gente. É um negócio assim, a pessoa só faz isso da vida praticamente, né? Fica lá na fila para esperar remédio. Aí você sabe que as pessoas, quando chegam numa certa idade, talvez elas podem ficar um pouco mais intolerantes e rabugentas. Então um outro senhor já de idade levantou, começou a xingar todo mundo, porque estava demorando. Eu já estava cansado, imagine pessoas idosas, que sentem muito mais o peso do cansar ali, né? Aí chegou o segurança, que imagina. O negócio é tão legal que tem segurança lá no meio, né? Aí chegou o cara e falou assim, senhor, você tem que ver pro lado positivo, demora um pouquinho, né? 7 horas. Mas o senhor terá o seu remédio, olha que coisa maravilhosa. Aí chegou todo mundo, falou que ia processar os caras, foi embora, coitado da velhinha lá, mas enfim. Aí você vê quem estava lá, não queria estar lá, pessoas trabalhando com má vontade, cara, tudo errado, sabe? Tudo errado. Além disso, né, depois de um tempo, comecei a conversar com uma senhora um pouco mais nova, deveria ter ali seus 50 anos, né? Ela falou assim, não fica estressado não, porque sempre foi assim, né? É demorado, e pouca gente para trabalhar, a demanda é alta, porque vai muita gente lá pegar remédio, tá, pessoal? Aí ela comentou assim, eu venho aqui quase todo dia. Eu falei, é mesmo, mas a senhora precisa de tanto remédio assim? Não, porque é o seguinte, olha o que eu faço. O meu filho, ele tem uma casa de repouso que ficam as pessoas idosas lá, né? Morando e tudo mais. Aí o que acontece? Como essas pessoas bem mais idosas não conseguem vir aqui, eu vou lá, eu pego tudo que eles precisam e eu fico vindo aqui. Ela é tipo um leve-trás de remédio do SUS. Né? Praticamente, eu acho que eu não tinha essa ideia na época. Ela podia criar um iSUS, tipo iFood, sabe? Você clica lá, fica 88 horas na fila e leva os remédios pros velhinhos nas casas de repouso. Era praticamente isso que ela fazia. E ela ganhava dinheiro para isso. Ela era meio que contratada, os velhinhos ela cobrava uma taxinha para fazer isso, pegava a papelada, porque cara, você tem que preencher papel, é cheio dos esquemas. Aí levava a papelada, pegava os remédios e voltava. Gente, ela fazia trabalho, né? Olha só que cara negativo que eu sou, gente. SUS criando emprego para as pessoas, olha que coisa maravilhosa, né? Bem, piadas à parte, pessoal, assim, por que eu citei essa experiência? Porque esse negócio, sabe, o governo teria condições de fazer uma estrutura melhor, contratar pessoas, pagar essas pessoas melhor, para que elas não tivessem má vontade de estar ali, sabe? E atender, no fundo, atender as pessoas melhor, sabe? Então, é um exemplo light, estou citando coisas do nosso governo brasileiro, mas quantas outras coisas a gente poderia citar aqui de corrupção, né? Nesse entendimento que o mundo jaz no maligno. Na época que para quem vai lembrar, que esteve nas aulas presenciais,
Essa aula a gente não terminou na época e foi a primeira aula deste módulo, desse curso de prioridades do Reino de Cristo. E na semana seguinte começou a pandemia. Né? A gente não tinha notícia de coronavírus, quer dizer, já tinha lá na China na época, mas não estava instaurada no Brasil ainda. Vamos ler aqui João 16, de 8 a 11. Quando ele vier, convencerá o mundo do pecado, da justiça, do juízo. Do pecado porque não crê em mim, da justiça porque vou para o Pai e não me vereis mais. Do juízo porque o príncipe deste mundo já está julgado. Opa, peraí. A gente acabou de ver que o mundo jaz no maligno. Este mundo tem um príncipe que está submetido a um juízo e ele já está julgado. Então, gente, eu não quero entrar numa polêmica aqui, mas, de fato, com esses entendimentos que estão na Bíblia, a gente chega numa conclusão. Existe um maligno. O mundo jaz no maligno. E esse príncipe do mundo, ele existe. Ou seja, existe uma liderança satânica nesse mundo. Existe uma coordenação satânica nesse mundo, para que ele jaza no maligno. Eu não estou aqui afirmando que todas as coisas ruins que aconteçam foi porque Satanás foi lá e fez. Né? Existe muita coisa que é imprudência do ser humano. Mas nós não acreditamos no acaso. Né? Muitas coisas que estão acontecendo, e essa foto eu coloquei aqui na apresentação na época ainda, gente, que não estava instalado o coronavírus, mas coincidentemente, olha o que nós estamos vivendo hoje, todo mundo de máscara, muitos lugares que eu vou, eu vejo pessoas com essa placa de acrílico na frente da cara, parece, sei lá, um soldador ali, né, enfim, um EPI de trabalho de engenharia e coisas pesadas, né. Será que a gente pode afirmar que o coronavírus é influência do Satanás? Não sei. Mas olha tudo que nós estamos passando, né, gente, uma pandemia global, depois teve aqueles ataques do gafanhoto entrando aqui, guerras mundiais já aconteceram, Primeira e Segunda Guerra Mundial, quantas coisas horríveis já aconteceram na história da humanidade, né? Será que nós vamos acreditar que tudo é acaso? Será que alguma dessas coisas pode ter sido acontecida por uma coordenação satânica? Não temos esse conhecimento, mas a Bíblia nos diz, existe um príncipe satânico nesse mundo, e esse mundo inteiro jaz no maligno. Então, algumas coisas não são acaso. Olha o que 2 Coríntios 4,4 diz. Nos quais o Deus, aqui Deus de D minúsculo, deste século, cegou o entendimento dos incrédulos, para que lhes não resplandeça a luz do evangelho da glória de Cristo, o qual é a imagem de Deus. Vamos ler de novo? O Deus desse século, ele cegou o entendimento dos incrédulos, para que não resplandeça a luz do evangelho de Cristo, que é a imagem de Deus. Ou seja, existe uma ação satânica por trás disso. Olha só, existe um poder de Satanás sobre uma permissão, entre aspas, de Deus. Porque Deus é Deus, ele permite que essas coisas aconteçam, mas existem alguns limites. Vamos colocar um exemplo aqui, pessoal. O entretenimento, ele pode ser uma arma satânica nas nossas vidas, para que a gente não enxergue o que deveria, que é a glória do plano de Deus. Mas como assim? Bem, se o Deus desse século, que é o Satanás, ele está cegando o entendimento dos incrédulos para que não resplandeça a luz da glória de Cristo, o que isso significa? Aliás, o que nós estamos estudando aqui, as prioridades do reino de Jesus Cristo, do reino de Deus. O que nós temos que fazer? Buscai, pois, em primeiro lugar, o seu reino e a sua justiça. O que você faz quando você acorda? Qual é o seu, no sentido de pensamento, né? O que você pensa? Quais são os teus planejamentos do dia, da semana, do mês? Como é que você se programa? Quais são as motivações das tuas atitudes? O que motiva as tuas decisões? Você busca em primeiro lugar o reino e a justiça de Deus? Ou alguma outra coisa? Porque ele não detalha aqui, mas quando a gente não coloca em primeiro lugar Deus, as prioridades do reino e da justiça de Deus, nós acabamos criando ídolos. Porque se o que me motiva é o dinheiro, é o entretenimento, que aqui foi colocado como exemplo, ou qualquer outra coisa, não que essas coisas sejam erradas, nós podemos ter dinheiro, até devemos, o trabalho é uma coisa saudável, nós podemos ter entretenimento, é saudável para o ser humano ter entretenimento. Mas ele chega a um ponto de ser prioridade na tua vida que sobrepuja Deus, aí tem alguma coisa errada.
Se você coloca alguma coisa acima desse entendimento, que é que você não enxergue a glória de Deus, que impeça que você busque o reino e a justiça de Deus, isso é algo maléfico, isso é algo satânico, é algo que te cega para que você entre no reino de Deus. Esse é o entendimento que nós temos aqui dessa passagem. Temos depois também Mateus 6:24. Olha o que o texto diz. Ninguém pode servir a dois senhores, porque ou há de aborrecer-se de um e amar ao outro, ou se devotará a um e desprezará ao outro. Não podeis servir a Deus e às riquezas. Dependendo da versão da tua Bíblia, essas riquezas aqui vão estar escritas assim, ó, mamon. O que significa mamon? Você veja que o texto começa como ninguém pode servir a dois senhores, ou seja, existe uma equiparação divina de Deus no mesmo patamar de riquezas. Ou seja, o termo mamon que você pode ter aí na versão bíblica que você esteja lendo, o termo mamon é a personificação do dinheiro como um ídolo aqui no caso. É algo que está sendo equiparado, ou seja, o que toma o teu tempo, a sua devoção, os seus pensamentos, as suas prioridades é o dinheiro. A Bíblia aqui é claríssima nessa passagem. Você não consegue agradar a Deus e ao dinheiro. Ou você vai gostar mais de Deus, que eu espero que assim seja, ou você vai gostar mais do dinheiro. E um vai acabar sobrepujando o outro. Eles não são concomitantes, eles não conseguem conviver junto em sentido de prioridades. E o que o dinheiro faz? Uma das grandes coisas que o dinheiro consegue nos fazer é nos entreter. O mundo nos conduz muito a isso, né? Ganhe dinheiro, tenha sucesso na vida, seja um vencedor na vida. E para você ser vencedor, o que você tem que fazer nesses conceitos mundanos é ganhar dinheiro. Se você ganhar muito dinheiro e ficar milionário, você é um cara vencedor. Né? E para que você quer dinheiro? Aí para tudo, né? Você pode comprar roupa, comida, entretenimento e várias coisas afins. Gente, isso aqui foram coisas que eu achei na internet que eu achei muito curiosa, mas enfim, eu faço essa pergunta para você que assiste esse vídeo agora. O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? Na real, de boa. Pensa aí. O que você faria se você ganhasse na Mega Sena? 10 milhões de reais. Primeira coisa que vem, assim ó, sem pensar muito, primeira coisa que vem na cabeça. Eu achei essas coisas aqui, ó. Essa aqui eu achei muito engraçada. Uma mulher viciada em miojo, ela falou que compraria tudo em miojo. Eu falei, uau, milhões de reais em miojo vai se alimentar até morrer 500 gerações da família, né? Um outro cara falou assim. Ele estava para casar e ele comentou, no meu casamento, eu faria um casamento pequeno para uns 50 convidados, eu contrataria o melhor chefe que eu conhecesse para todo mundo ter uma refeição assim inesquecível, a melhor refeição da vida no meu casamento. Agora, você pode ter pensado em milhares de coisas, né? Você podia ter pensado, vou comprar um carro, vou comprar uma casa, vou comprar, enfim, o dinheiro você vai pensar alguma coisa que você vai comprar, certo? Serve para isso, aquisição. Agora, e o que Jesus diria sobre isso? Né? Se Jesus ganhasse na Mega Sena, o que ele poderia dizer? Será que tem alguma passagem bíblica que nos dá uma pista? Tem. Vamos ler lá Mateus capítulo 6, de 31 a 32. Fala assim, portanto, não vos inquieteis dizendo, que comeremos, que beberemos, ou com que nos vestiremos? Porque os gentios é que procuram estas coisas. Ou seja, gente, qual é o entendimento que nós temos aqui dessa passagem? Palavras de Jesus Cristo. É impossível viver em busca do seu bem pessoal ao mesmo tempo que você busca o reino. Você pode buscar um bem pessoal, sem dúvida, para você, para sua família. Mas, de novo, aqui nós estamos falando de prioridades do reino. Né? Assim como nós não podemos servir dois senhores ao mesmo tempo, o dinheiro e a Deus, como foi colocado aqui como exemplo, nós não podemos buscar apenas o nosso bem pessoal em primeiro lugar e achar que nós vamos agradar a Deus com isso. Que nós estamos realmente procurando o reino de Deus. E aqui mais uma pergunta. Quais são as tuas preocupações? Né? Você se preocupa com o que você vai beber hoje? O que você vai comer hoje, o que você vai se vestir, né? Que tipo de roupa você vai ter que pôr. Você se preocupa em enriquecer, em dominar, aqui às vezes mais no sentido profissional, de ser líder, mandar nos outros. Você se preocupa muito com entretenimento. Aquela frase famosa, sexo, drogas e rock and roll, que são assim, todas as variações de entretenimento. Algumas dessas coisas são coisas que te preocupam. Vejam só que a própria palavra já se autoexplica. Coisas que te preocupam, ou seja, antes que de fato elas estejam acontecendo, elas te preocupam. Você já está pensando nisso, você deseja isso. Ela está ocupando tua mente, ela está ocupando teus desejos.
E quando isso acontece, ela acaba norteando a tua escolha, acaba norteando os teus desejos. Então, alguma dessas coisas que acabamos de falar aqui te preocupam? Se sim, você tem que fazer uma outra pergunta. A serviço de qual reino você está? E reforçando o conceito, o reino está próximo, mesmo nessa realidade que Satanás exerce uma liderança. Essa liderança com uma capacidade limitada e com uso de corrupção moral, como a gente citou alguns exemplos, né? Agora vejam só isso aqui, pessoal. Satanás conta com uma cumplicidade ingênua ou não, ou seja, intencional ou não, de pessoas que pretendem eliminar Deus do mundo, juntamente com seu caráter e sua autoridade. O que significa isso aí? Não existe meio termo. Tudo que você pensa, tudo que você faz, ou agrada a Deus, ou agrada ao diabo. Não tem meio termo. Não tem um limbo ali, de novo, não tem como agradar dois senhores. O que você faz, o que você pensa, vai agradar a Deus ou ao diabo. E aqui é isso que está dizendo. Você pode ter intenção, deliberadamente, eu conheço a Bíblia, eu conheço o Evangelho, eu não quero ter fé, eu não acredito nisso, eu vou fazer as coisas, vou buscar o meu bem pessoal aqui, que desagrade ou agrade a Deus, não estou nem aí. Ok, é uma decisão que você faz, né? Agora, tem pessoas que pecam pela ingenuidade, que fazem coisas que podem agradar ou não a Deus. Existe um desconhecimento aqui, mas de fato, essa dualidade está acontecendo. Ou é um ou é outro. Mateus 4,17 diz: daí por diante passou Jesus a pregar e a dizer: arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus. Né? Agora, veja só um negócio. E essa passagem aqui, gente, para quem já fez esse estudo do livro de Mateus, que na verdade é um evangelho sinótico, também tem outros evangelhos, tá? Mas quando Jesus diz essa frase, arrependei-vos porque está próximo o reino dos céus, Jesus tinha acabado de ser batizado. Então veja só que interessante. A primeira coisa que Jesus fala, a primeira ordenança de Jesus após o seu próprio batismo, quando ele começa de fato a pregar, ele fala, arrependei-vos. É o primeiro verbo, é o primeiro imperativo. Então ele primeiro fala, galera, arrependei-vos. É a primeira coisa que a gente tem que fazer. E depois ele complementa, porque está próximo o reino dos céus. Como a gente já complementou, era uma proximidade concomitante, né? A presença de Jesus ali já trazia essa proximidade do reino de Deus naquela época. Ou seja, aqui a gente tem o entendimento que existe uma transição, né? Existe uma realidade e Deus está trazendo uma outra realidade, uma alternativa para o mundo que antes não o possuía. Mateus 11, 28 a 29 diz: vinde a mim todos os cansados, sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descansos para a vossa alma. Aqui, pessoal, nós temos um entendimento complementar do versículo anterior, que de fato existe uma transição. Jesus está propondo para nós uma condição alternativa através de uma intervenção divina para o mundo rebelde que a gente vive, né? Ou seja, todos que estão separados de Deus, que vivem nas trevas, que eles se arrependam, porque o reino de Deus está próximo, está chegando, está chegado, em breve vai estar chegado, né? Bem, se existe uma realidade de um mundo que jaz no maligno, e Jesus agora nos apresenta uma alternativa de um reino dos céus, de um reino de Deus, como que a gente pode fazer essa transição, né? Aqui uma pergunta, é hora de nós mudarmos de reino. Como que faremos isso? Vamos ler Mateus 5,3, que diz assim: bem-aventurados os pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus. Destaque aqui para pobres de espírito. Estamos conversando de como podemos mudar de reino. Quando a gente analisa aqui, gente, o pobres de espírito, nós temos duas definições, o que é uma coisa um tanto engraçada. Definição de pobre naquela época, onde Jesus esteve aqui fisicamente andando entre nós. Pobre é uma pessoa que precisava trabalhar para viver. Então, hoje em dia, todo mundo se lascou, né? Porque todo mundo tem que trabalhar para viver. Então, neste conceito, todo mundo seria pobre. Mas aqui, esse pobre de espírito, ele não significa pobre de pouco dinheiro. A palavra original aqui, de fato, ela faz uma referência a uma pessoa mendiga. Uma pessoa totalmente dependente de uma boa ação de uma outra pessoa. A segunda definição, ele fala assim, que é uma pessoa pobre
que nem através do trabalho, aí pode ser por alguma incapacidade limitadora, pode ser por alguma questão social, enfim. Mas é algo que nem que ela consiga trabalhar, ela vai conseguir sair do estado de pobreza. E de fato, gente, esta é a definição de pobre de espírito neste texto. Por quê? Imagine um mendigo. Você já viu como é que o mendigo faz? O mendigo, quando ele vai pedir dinheiro, tem aquela parte metafórica que o corpo fala, certo? Então, geralmente, ele baixa a cabeça, ele vai erguer a mão e fala: senhor ou senhora, por favor, me ajude, estou precisando de ajuda, me dá um dinheiro, uma comida, alguma coisa. Então, veja esse corpo falando. Essa analogia de um mendigo, ele traz para o mundo espiritual, porque essa pessoa na mendicância, nessa necessidade de pedir coisas, de estar dependente de uma boa ação do outro para obter algo que não é de mérito próprio dela, que é algo que não foi através do seu trabalho, é o mesmo conceito no mundo espiritual. Porque quando nós oramos, quando a gente se coloca nessa posição, entre aspas, de mendigo, quando a gente ora: Senhor, obrigado pela tua misericórdia, não sou merecedor da sua graça, por favor, abençoe minha vida, minha família, meus filhos, enfim, etc. Nós nos colocamos nessa posição pobre de espírito, de dependência de Deus. Não é o nosso mérito que nos vai levar ao reino de Deus, e sim a graça de Deus que nos conduz ao reino. É esse sentido. Nós somos totalmente dependentes da graça de Deus. Então, essa transição, vamos juntar as pecinhas do quebra-cabeça que a gente está conversando aqui hoje. Começa lá. Primeiro verbo imperativo que Jesus diz após o seu batismo, quando ele começa de fato a pregar para todo mundo abertamente, né? Arrependam-se, arrependei-vos, né? Porque o reino dos céus está próximo. Como é que nós vamos fazer a transição? Se a gente vive num reino que jaz no maligno, o mundo inteiro jaz no maligno, eu quero fazer uma transição para o reino de Deus. Essa passagem que nos explica. Nós temos que nos colocar numa posição de dependência total de Deus. Tá? Bem, mas aí gera uma pequena polêmica. Se em Mateus 6,33 o texto começa com busquem, pois, aí tem alguma coisa estranha, porque se não é por mérito, por que a frase começa busquem, pois, em primeiro lugar o reino, a justiça, etc.? Por que eu tenho que buscar se não é mérito meu, eu estou em completa dependência da graça de Deus? Essa é uma questão muito interessante. Se você está dormindo, acorde e preste atenção aqui. Ó. O verbo grego utilizado aqui para busquem é o mesmo que descreveu Herodes quando ele saiu buscando Jesus e matou as crianças lá em Belém. Tá? Ou seja, o sentido aqui ele é um pouco mais forte na língua portuguesa do apenas buscar. Ele significa perseguir. É um negócio que você tem que ir atrás. Você está procurando esse negócio. Você tem que ir atrás. Você está perseguindo. Ou seja, apesar da sua miséria, Deus oferece o privilégio de que nós podemos sair do reino das trevas e passarmos a pertencer ao seu reino. Mas Deus quer que você persiga, quer que eu persiga, quer que nós persigamos esse reino, e isso deve acontecer agora. Agora. Existe uma passagem muito conhecida que é a parábola do semeador, tá? Mas existe uma outra parábola, talvez não tão pop entre as mensagens, que é a parábola da semente. Você já escutou aquela expressão que Deus quer que a gente viva uma vida a 4 mãos? Já escutou uma frase assim? Ore como se tudo dependesse de Deus e faça tudo como se as coisas dependessem apenas de você? Isso é um resumo dessa visão que Deus tem para as nossas vidas. É uma vida feita a 4 mãos. As nossas 2 mãos pequenininhas e as mãos de Deus conosco. Eu vou ler com vocês agora, pessoal, o capítulo 4 do livro de Marcos, dos versículos 26 a 29. Eu acho que essa parábola da semente vai deixar muito claro para nós esse conceito de que Deus quer que a gente leve uma vida a 4 mãos. Vamos lá. Disse ainda, Jesus Cristo dizendo aqui, tá, pessoal? Disse ainda Jesus: o reino de Deus é assim, como se um homem lançasse a semente à terra, depois dormisse e se levantasse de noite e de dia, e a semente germinasse e crescesse, não sabendo ele como. A terra por si mesma frutifica, primeiro a erva, depois a espiga, por fim o grão cheio na espiga. E quando o fruto já está maduro,
Logo se lhe mete a foice porque é chegada a ceiva. Espiritualmente é um texto curto, uma parábola curta, fantástica, né, para um estudo aqui, né? Mas vamos reforçar algumas partes. Vejam só como é que começa o texto, exatamente o que nós estamos estudando hoje. O reino de Deus. Ele começa assim, gente, é Jesus dizendo isso aqui. O reino de Deus é assim. É simples, direto, claro. O reino de Deus é assim. Analogia, como Jesus cansou de explicar para nós aqui através da Bíblia, de passagem e tudo mais. Como se um homem lançasse a semente à terra. Ou seja, houve uma ação do ser humano aqui. Ele teve que pegar a semente. O homem não criou a semente. O homem não programou a semente do como que ela vai crescer, que fruto que ela vai ser. Ele pega a semente e planta. Ou seja, tem que ter uma ação do ser humano no processo. Agora, a criação da semente, o desenvolvimento da semente, por mais que o ser humano também tenha um processo ali que ele vai cuidar, ele vai regar, ele vai podar a árvore, enfim. Todo o processo de crescimento, o ser humano consegue ter alguma ação ali para que aquilo aconteça, talvez de uma maneira um pouco melhor. Mas todo o acontecimento, a criação é divina, o desenvolvimento é divino. E existe um ditado popular muito comum que é: você colheu o que você plantou. Se a gente for trazer essa frase para esse conceito aqui cristão de desenvolvimento, de vida a quatro mãos, o correto deveria ser assim: você colheu o que você plantou e que Deus abençoou para que se criasse e se desenvolvesse. Porque nós não temos nenhuma ação nisso. A gente põe a semente lá e acontece a coisa. Deus criou, Deus desenvolve. A gente pode trazer essa analogia para um relacionamento ser humano. Olha que coisa irônica. Casal, né? Homem e mulher casam, têm seus relacionamentos íntimos, e também existe ali uma sementinha que o homem planta. Pessoal, a mulher engravida, ela nem sabe que está grávida, tem que fazer exame, daí quando descobre que está grávida, meu Deus, estou grávida, estou tão feliz, que emoção profunda. Gente, é dentro do próprio corpo, né? O próprio ser humano não sabe, ele vai descobrindo aos poucos. Nós mesmos somos assim como a semente, nós somos uma criação divina. E esse desenvolvimento de novas vidas dentro de nós, dentro especificamente da mulher, é uma bênção divina. Tá entendendo como é que funciona? Tá entendendo que essa parábola da semente, parte dessa parábola, que tem mais coisas aqui, mas parte dessa parábola nos evidencia isso. A vida do ser humano espiritual com Deus é uma vida a quatro mãos. Nós temos que fazer as coisas de ser humano para que se desenvolva e cresça, assim como uma planta, a nossa caminhada rumo a cada vez mais ser parecidos com a imagem de Cristo. É isso que nós perseguimos como cristão na vida. Voltando aqui para o texto, então acho que isso clarifica um pouco melhor para nós quando ele fala isso. Nós não temos mérito, nós dependemos da graça de Deus, nós temos essa dependência de Deus, nós somos servos, nós somos humildes, nós temos que ter essa pobreza de espírito nessa relação espiritual, ser humano e Deus. Mas, porém, busquem, pois, busquem no sentido de perseguir, ou seja, gente, a vida espiritual, a vida cristã é feita a quatro mãos. Então não pense você que, aceitei Jesus Cristo, estou salvo, não preciso fazer mais nada. Muito pelo contrário. Aí começa a caminhada com essa vida a quatro mãos. Nós temos que fazer mais coisas, porque agora nós temos noção do quão é difícil, né? Mateus 7, 13 e 14, ele fala que a porta é estreita, mas o caminho também é apertado, né? Então a gente passou pela porta, o caminho também é, né? É uma vida que não é fácil. O nosso DNA pecaminoso nos leva muito contra esse sentido. Analisando ainda o versículo Mateus 6,33, depois que tem essa questão do busquem, pois, que a gente acabou de focar, ele continua em primeiro lugar. Como que nós podemos relacionar essa questão do primeiro? Bem, se nós lermos, desculpem, Mateus 22, de 37 a 38, diz: respondeu-lhe Jesus, amarás o Senhor teu Deus de todo o teu coração, de toda a sua alma e todo o teu entendimento. Este é o grande e primeiro mandamento. Então, quando a gente busca em primeiro lugar, e Jesus Cristo aqui está dizendo que você precisa amar o Senhor, então é buscar o seu reino, a sua justiça, amar a Deus, né, glorificar a Deus acima de todas as coisas. E este é o primeiro e grande mandamento. Nós temos aqui um diálogo com Deus, que é uma pessoa conversando com Deus para nos colocar uma história prática do negócio.
Deus chega e fala para a pessoa, me dá todo o seu dinheiro. Aí a pessoa fala, mas Senhor, se eu te der todo o meu dinheiro, eu só vou ficar com o meu cartão de crédito. Ah, cartão de crédito? Então me dá teu cartão de crédito também. Mas Senhor, se eu te der todo o meu dinheiro, cartão de crédito, eu não vou ter como pagar as coisas, eu não vou conseguir abastecer meu carro. Carro, legal, me dá o teu carro também. Mas Senhor, se eu te der o meu carro, como é que eu vou voltar para casa? Ah, também tem casa? Me dá a tua casa. Mas Senhor, se eu te der a minha casa, como é que eu vou ficar com a minha família? Ah, tem família? Então me dá a tua família também. Mas Senhor, se eu te der minha família, como é que eu fico? Você fica aqui comigo também. Né? Isso é colocar Deus em primeiro lugar, acima de todas essas coisas. Imagina que Deus vai te responder assim, que agora que você é todo meu, você vai conseguir viver de acordo com a minha justiça. Porque no mundo que nós vivemos hoje, pessoal, o divórcio, é claro que não são todos os casos, né? Nós temos vários casos, mas em grande parte o divórcio às vezes é a solução mais fácil. Afinal de contas, Campinas tem o quê? 2 milhões de pessoas, não estou mais feliz, vou me divorciar, acho uma outra pessoa aí, vou procurar felicidade, né? Corrupção, não preciso nem falar, né, pessoal? Muda governo, partido, cara, não muda, né? Mentira, gente. Teu melhor amigo já deve ter mentido para você já deve ter mentido pro teu pai, pra tua mãe. Cara, a gente vive num mundo cheio de corrupção, de mentira, de soluções, entre aspas, mais fáceis que desagradam a Deus. Mas no reino de Deus é diferente. Por isso que nós temos que buscar o reino de Deus em primeiro lugar. E esse buscar no conceito de perseguir é algo incessante. É algo de desejo mesmo. Mateus 6,24 fala assim, nem se dirá, aqui está ele ou lá está, porque o reino de Deus está entre vocês. Nessa passagem, gente, a gente consegue ver que o reino de Deus está entre vocês, ou seja, é um alcance no presente mesmo. A conclusão que nós temos aqui, gente, que o reino de fato ele se estabeleceu não com o retorno de Jesus. É um entendimento que não é um entendimento futuro, que quando Deus voltar se iniciará o reinado. O reino de Deus não. O reino de Deus já estava próximo, era alguma coisa física, era alguma coisa concomitante à época em que Jesus esteve entre nós e, de fato, ele se deu início com a partida dele, após a crucificação, ascendeu aos céus. A partida dele marca o início do reino de Deus. Bem, e para finalizar o estudo aqui da primeira aula deste módulo, nós podemos resumir aqui essa passagem de Mateus 6,33. É uma promessa clara para aqueles que vivem em função exclusiva de Jesus Cristo, né? Deus está no comando e diz, essa brincadeira vai acabar, busquem o meu reino, o fim não somos nós, o fim é o rei. Antigamente, num reino físico, quando chegava um rei deste reino, as pessoas se curvavam perante a ele pelo reconhecimento da sua autoridade. Alguns, inclusive, se deitavam e beijavam os seus pés. Quando Jesus diz, busquem o reino e a sua justiça, ele quer dizer, sujeitem-se. É chegado ao novo reino. Um abraço, até a próxima, pessoal.